Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Hoje falaremos sobre as regras dos regimes. Tá? Iniciaremos falando sobre as regras do regime fechado. Como sabemos, aquela pessoa condenada a cumprir sua pena em regime fechado deverá cumpri-la nas penitenciárias. Né? Então, pessoa que cumpre o local propício para cumprimento da pena em regime fechado, como já dito anteriormente, será a penitenciária. Tranquilo? Beleza. Gente, é interessante falarmos, frisarmos, turma, que no início da pena, no início de cumprimento da pena, tá? O condenado será submetido, tá, a um exame criminológico de classificação que servirá para individualizar a sua execução, a execução da sua pena. Então, ele, ao chegar, tá, na penitenciária, ao iniciar o cumprimento da sua pena, ele será submetido a esse exame criminológico. Onde, para que serve esse exame? Vai servir tão somente, turma, para que seja individualizado a maneira como ele irá executar a sua pena. Certinho? Beleza. Gente, outro fato interessante nós devemos saber quanto às regras, quanto à regra do cumprimento do regime fechado. Tá? O trabalho, tá? O trabalho interno, tá? Realizado pelo condenado. Turma, o condenado fica sujeito a trabalhar, tá? Fica sujeito a trabalhar dentro do sistema penitenciário, dentro da penitenciária, durante o período diurno, tá? E isolamento durante o período noturno. Em outras palavras, ele pode trabalhar internamente dentro da penitenciária, tá? Dentro do estabelecimento penal, durante a manhã ou a tarde. À noite ele vai se recolher à sua cela, vai ser isolado, ao seu isolamento. Certinho? Tranquilo, turma? Legal. Gente, mas como é que é feito esse trabalho? É a bel prazer? Ele jogado para trabalhar? Não, gente. Ele vai executar aquele trabalho dentro das suas aptidões, as suas qualidades. Vamos lá, digamos que Joãozinho foi condenado para cumprir sua pena no regime fechado. Joãozinho, antes, tá, na sociedade, antes de viver no mundo do crime, tá? Ele era marceneiro, então ele vai trabalhar na marcenaria, dentro da penitenciária. Ou Tibúrcio era costureiro, então ele vai trabalhar dentro, vai exercer aquele seu trabalho, aquele trabalho interno, dentro da sua qualidade, vai utilizar a qualidade, o que ele sabe fazer. Certinho, gente? Beleza. Gente, é interessante, tá, nós citarmos, isso está na própria Constituição Federal. É terminantemente proibido o trabalho forçado. Tá? Então ninguém pode ser obrigado a trabalhar. É uma escolha que o cidadão tem, que o apenado, o condenado tem. Mas ele vai ter alguma benesse, algum benefício de trabalhar? Sim, vamos ver mais à frente, gente. É justamente a questão da remissão. Tá? Que ele vai ter esse dia trabalhado, tá? Vai diminuir a pena dele no cumprimento total da pena. Tá? Então é interessante, sem falar, turma, que é uma maneira de ressocializar, uma maneira que o cidadão tem de voltar ao convívio social, tá? Quando, lógico, desde que cumprida a sua penalidade, a sua pena. Certinho? E quanto ao trabalho externo, é possível? Você falou já, o trabalho interno ele pode trabalhar, se ele quiser, dentro da penitenciária, e externo, fora da penitenciária, pode também, turma, com uma ressalva. Com uma ressalva. Eles só poderão trabalhar e realizar esse trabalho externo, tá? Isso é, fora da penitenciária, em serviços ou obras públicas realizados pelos órgãos da administração direta ou da atividade indireta estatal, ou então entidades privadas, desde que conveniadas com o poder estatal. Então ele pode, gente, pode trabalhar, exercer esse trabalho externamente, fora da penitenciária, tá? Então, condenado pode também exercer esse trabalho fora da penitenciária, em obras públicas, tá?
ou em serviços públicos, seja da administração direta, seja da administração indireta ou de entidades privadas. Tranquilo, turma? Beleza. Então, fechamos regras do regime fechado. Vamos falar agora das regras do regime semi-aberto. Turma, qual é o local, qual é o estabelecimento, tá, que o condenado ao cumprimento da pena no regime semi-aberto vai ser hospedado? Vai, entre aspas, turma, né? Óbvio, gente, ele vai ficar, tá, vai ter que cumprir sua pena em colônia agrícola, industrial ou similar, tá? Então, o local de cumprimento da pena no regime semiaberto é colônia agrícola, industrial ou similar, certinho? Assim como no regime fechado, aqui também no regime semiaberto, ao iniciar o cumprimento da sua pena, o condenado irá passar pelo exame criminológico de classificação para individualizar sua execução, certinho? E o trabalho, nesse caso, nós já sabemos que no regime aberto, no fechado ele pode trabalhar, e no regime semiaberto também, turma. Então, no regime semiaberto, tá, o condenado, turma, fica sujeito ao trabalho em comum, tá? Em comum, similar ao que acontece no regime fechado, certinho? Então ele vai exercer esse trabalho durante o período diurno, ou seja, durante a manhã ou a tarde, tá? Se recolhendo no período noturno, certinho? E quando o trabalho for externo, gente, também é permitido, tá? Bem como também é permitido a frequência em cursos supletivos profissionais, tá? De instrução, tá? De segundo grau ou de nível superior. Então, aqui o cidadão apenado, o condenado ao regime semiaberto, ele também pode frequentar cursos profissionalizantes, turma. Curso superior, certinho? Tranquilo, turma? Vamos falar agora a regra do regime aberto. Tá? Qual é o fundamento para o cumprimento da pena no regime aberto, turma? Ora, turma, o regime aberto, ele se baseia, turma, na autodisciplina, tá? Na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Voltando, o regime aberto, ele se fundamenta, se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do próprio condenado, certinho? Ele pode exercer o trabalho externo? Pode, gente. Pode e deve exercer, tá? Então, o condenado deverá, turma, fora do estabelecimento, tá? Fora do estabelecimento que estiver cumprindo a pena. Onde que está cumprindo a pena, turma? No aberto? Na casa de albergado, certinho? Então, ele pode exercer esse trabalho, pode e deverá exercer trabalho fora do estabelecimento penal e sem vigilância, tá? Ele poderá trabalhar, ele poderá frequentar cursos ou então, turma, exercer uma outra atividade desde que autorizada, tá? Ressaltando que ele deverá permanecer, tá? Deverá permanecer no estabelecimento penal durante o período noturno, aos finais de semana e nos dias que tiver folga, tá? Então, turma, pode. Vocês viram que nos 3 regimes ele pode e deve trabalhar. É até interessante, é uma maneira do cidadão se ressocializar, dele voltar ao convívio social. Tranquilo, turma? Beleza, vamos para frente. Como já falamos, o local de cumprimento da pena, tá? Só relembrando, na casa de albergado, tá? Quais são as condições que o condenado deverá seguir, tá? Vamos lá. Ele deverá
permanecer, tá? Deverá permanecer no local, turma, que for designado durante o período noturno e durante seus dias de folga e finais de semana. Segunda condição, turma, sair para o trabalho, tá? E retornar nos horários pré-estabelecidos. Tá? Terceira condição, não se ausentar, turma, da cidade onde reside, onde está cumprindo a sua pena, sem a devida autorização judicial. Tá? Quarta condição, ele deverá obrigatoriamente comparecer, tá, a juízo para informar e justificar as suas atividades quando lhe for determinado. Então ele tem que cumprir essas quatro condições. E se não cumprir, ele poderá regredir, poderá ir, turma, para um regime mais gravoso. Vimos aula passada a figura da regressão. Tranquilo, gente? Beleza. E as mulheres? E os idosos? Existe alguma regra especial? Sim, gente, existe. Tá? É o regime especial para a mulher, que está previsto no nosso Código Penal, no artigo 37, turma. Tá? É uma garantia constitucional. Tá? As mulheres deverão cumprir suas penas, tá, em um estabelecimento próprio, onde seja específico para mulheres, tá? Beleza, turma? Outro é interessante também citar que as mulheres, turma, as presidiárias, terão assegurado, turma, condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação. Isso está previsto na nossa Constituição Federal. Certinho, gente? Beleza. Outra, a mulher também tem direito a frequentar cursos profissionalizantes. Beleza, turma? E o idoso, Ivo? Gente, o idoso da mesma maneira, tá? Então, a mulher, tá? E o idoso, tá? Maior de 60 anos deverão cumprir sua pena separadamente, turma. Eles deverão ser recolhidos aos estabelecimentos próprios, tá? E adequados à sua condição pessoal. Pergunto, turma, será que isso acontece? Tá? Não falo em relação às mulheres, que realmente hoje, por exemplo, o nosso presídio, tá? O presídio feminino está ali, como é que vou dizer, ele está localizado, turma, ali no Olho d'Água, no retorno do Olho d'Água. Agora, quanto aos idosos, infelizmente, turma, isso não acontece, tá? Infelizmente não acontece, os idosos. É comum, se nós formos na penitenciária aqui em Pedrinhas, nós vamos ver pessoas de todas as idades misturadas com as outras. Não há aquela separação que a própria lei exige, a própria lei diz, gente. A própria Constituição Federal assegura esse direito do idoso de cumprir sua pena em um local separado dos demais, tá? Em razão da sua condição especial. Infelizmente isso não acontece. Tranquilo, turma? Beleza. Vamos parar por aqui. Daqui a pouco vamos continuar falando sobre os direitos dos presos, tá? A questão da remissão e da detração. Um abraço, daqui a pouco.